Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias, como é que ouviremos hoje, uma história fantástica. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, quero lembrar você, inscreva-se em nosso canal 193 BombaCast, dê o like, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. E pedir para você também conhecer a nossa loja aqui da Fundabom. Fica no primeiro andar do prédio aqui da Fundabom, na Anita Garibaldi 25. Lá você encontra peças de bombeiro, vestuário, enfim, uma série de memorabilias muito bacana, como esse bombeiro que eu estou segurando aqui, ó. Certo, Martinho? Aberto horário comercial, juntamente aqui com o nosso Bomba Café. Capitão Caçaniga, estamos curiosos, eu conheço, mas muita gente não conhece. Fala um pouquinho pra gente quem é o Capitão Caçaniga. Bom, Capitão Caçaniga, eu sou nascido em Capivari, estado de São Paulo. Ingressei na então Força Pública do estado de São Paulo. Fiz as minhas escolas de formação no 8º BPMI, na época o 8º BP, Campinas. Depois fiz os cursos de cabos, sargento, que na época era feito no então CFA, que hoje é a Academia do Barro Branco. E depois de trabalhar em alguns setores do policiamento, eu fui transferido para o Corpo de Bombeiros. Ficamos lá no 2º GB, que hoje é 7º GB. Campinas. Na época, fizemos lá o curso de formação de sargento bombeiros. Depois, nós fizemos o curso de paraquedista. Fizemos no CFC, Clube de Paraquedismo de Campinas, supervisionado por um suboficial, um subtenente do Exército. Terminamos o curso de paraquedista e continuamos no Corpo de Bombeiros. Depois, em 69, 70, uma ordem para quem tivesse o curso de paraquedista viesse a São Paulo para participar de exercícios. Era um concurso para formar uma tropa especial. Então nós viemos. Eu me lembro que no dia 13 de março de 1970 é que se deu a fundação do Pelotão de Operações Especiais, que hoje é o COI. Então nós viemos, eu até fiquei surpreso, porque os 4 sargentos eram todos do Bombeiros. E mais alguns soldados e cabos também eram do Bombeiros. Falei, poxa, então, a origem do COI é bombeiro. Então eu não fui transferido. E daí fizemos o curso, os cursos de formação, e fiquei servindo no na época não chamava COI ainda. Era um pelotão de operações especiais. Pelotão de operações especiais. Isso. Depois ficou a companhia, e depois de uma ocorrência que nós fizemos aí, que era ação de comandos, passou a ser comandos e operações especiais. Então no dia 1º de fevereiro de 1974, eu estava de folga. E na época eu era solteiro, chamado Laranjeira, né? Dormia no quartel? Dormia no quartel. E eu estava de folga quando se deu o incêndio. E o 1º Batalhão de Choque é perto da Praça da Bandeira. Uhum. Eu me fardei rapidamente e tinha mais alguns companheiros ali no quartel. Nós formamos uma patrulha e uma viatura levou a gente até a Praça da Bandeira. E lá nós recebemos ordens para se apresentar ao então Capitão Hélio Barbosa Caldas. Ele comandava a Companhia de Salvamento do Estado de São Paulo. Cambuci. Rua José Bento XV. Exatamente. Então, o então Capitão Caldas estava no terraço da Câmara Municipal. Me apresentei a ele e ele disse, Caçaniga, eu preciso de um voluntário para embarcar num helicóptero que já está preparado e saltar em cima do prédio. Não é obrigado a ir. Por isso que eu estou pedindo um voluntário. Então eu me apresentei, falei, eu vou. O que é para fazer? Ele falou, não sei. Chegando lá você vai verificar a situação. Naquela época não tinha gerenciamento de crise. Hoje, uma tecnologia mais avançada. Então eu embarquei nesse helicóptero e eu era um piloto da R1, era da reserva da Força Aérea Brasileira. E estava pilotando um helicóptero pequeno da DERSA. Ele já era aposentado, né? E nós embarcamos, ele fez o primeiro voo
ladeando o Joelma, e fez uma aproximação, mas não deu para saltar na primeira tentativa. Ficou muito fora do topo lá do telhado. Se eu saltasse, eu iria cair num vão, seria mais uma vítima. Então ele fez a segunda tentativa. Até ele me falou, olha, se você não saltar nessa segunda tentativa, vai abortar a missão. Não vai dar. Não dá. Então ele fez uma aproximação de mais ou menos, eu falei para ele, dá uma entrada e uma saída, né? Faz um tipo de um V. Aí quando ele fez essa entrada e a saída, eu saltei. Eu estava no esqui do helicóptero, saltei e eu pensei que o telhado ia me sustentar, mas a brasilite, Telha fibrocimento. fibra cimento, rompeu e eu tive sorte de não cair em cima de nenhuma vítima que estava no topo e também não cair no madeiramento. Eu quebrei a telha e bati na laje e senti já formigamento no pé, no calcânio, né? Apertei bem o meu coturno e ali fiquei com aquele pessoal gritando, aquele pessoal com os olhos bugalhados, faziam as diversas perguntas, como por que o helicóptero não desce aqui para pegar a gente? Por que não jogam água? Nós vamos morrer, o prédio vai cair. Então eu me vi envolto, aquele pânico. Tive que usar psicologia de massa. Nada mais é que gritar mais alto que eles. E eu pensei, o que eu faço? Vou tentando aqui até vir outros, né? Só que o helicóptero não voltou mais. Então eu consegui fazer com que eles permanecessem no centro do telhado. Essa imagem aqui é o topo do prédio, não é isso? Exatamente. Ali, nós podemos ver ali no monitor. Ali. Então eu consegui fazer com que eles ficassem no centro do telhado e quando vinham as línguas de fogo, não alcançava eles, porque antes eles ficavam numa ponta do telhado, quando vinha uma língua de fogo, eles corriam para outra ponta. E ficavam nesse movimento. E alguns saltavam lá de cima. E eu, com a minha chegada lá, ninguém mais saltou lá de cima, porque todos que saltaram morreram. Só para lembrar aqui, desculpa te interromper, Caçaniga, mas para quem não conhece a história, né, o pessoal mais jovem, o incêndio do Joelma, que aconteceu em 74, 1º de fevereiro, como já lembrou o Caçaniga, ele é o maior incêndio em edifício da história. Claro que a gente teve o episódio a posteriori do World Trade Center, mas ali foi 2 torres, o choque de 2 aeronaves, mas incêndio estrutural em edifício elevado, esse é o maior da história. Nós tivemos 187 vítimas fatais e quase 300 feridos. Né? É disso que nós estamos falando e desse ato heróico aí do nosso capitão Caçaniga, que está tendo, a gente está tendo esse privilégio de ouvir da boca dele a história. Por favor, continue, Caçaniga. Então eu permaneci ali gritando, orientando, dizendo que não tinha perigo, e acalmou. Mas só daí eu percebi que debaixo da telha, entre a laje e o telhado, haviam pessoas. Não eram muitas, mas havia pessoas que entraram ali debaixo e não conseguiam sair, porque já estavam praticamente desfalecidos. Então é difícil você sozinho arrastar uma pessoa lá de baixo e colocar em cima do telhado. Até que teve um dos diretores da Crefsul. A Crefsul era um banco que funcionava. Que ocupava o prédio. Ocupava uma parte do prédio. Ele me chamou pelo nome, o Caçaniga. Olha, é que tá o nome só na tarjeta. Uniforme, né? Aí ele me ajudou. Essa cena já é o comandante Tactani, né? Não é quando você saltou. Isso aí é mais pra frente. Não tinha chegado ainda. Ainda essa aeronave. A aeronave. Pode continuar, por favor. Então nós conseguimos tirar debaixo do telhado, colocar em cima da telha, e eu fico até relembrando esse caso. É bom. O que aconteceu? Uma das pessoas que estava debaixo da telha era uma moça. Então eu consegui puxá-la, pegá-la no braço, coloquei em cima da telha, mas ela estava quente. Estava muito quente, porque ela ficou na laje quente, e ela murmurava, mexia com os lábios. Eu interpretei que ela dizia, não me deixe morrer. Eu fiz de tudo. Eu fiz a respiração, a RCP lá, boca a boca. Fiz a massagem, ela soltou uma água quente nos meus braços. E naquele momento ela morreu, faleceu nos meus braços.
Então eu não esqueço essa cena. Fechei os olhos dela e continuei agindo lá, trabalhando. O que aconteceu nesse meio de tempo? O capitão Caldas e alguns outros bombeiros militares estavam no topo do prédio São Patrício, que fica ao lado do Joel. E nós eu não tinha comunicação, não tinha um rádio, não tinha nada. Fiz gestos que eu estava com o pé machucado e eles fizeram um gesto que iriam lançar uma corda. Então um helicóptero do Bradesco, até um sargento paraquedista que estava nesse helicóptero, jogou a ponta da corda para eles em cima do prédio São Patrício e veio sobrevoando e soltando a corda. E jogou a outra ponta para mim. Eu entendi que era para ancorar essa corda, que eles iam fazer ou uma tirolesa, ou passar mais pessoas. Passar pessoas. Foi nesse momento que nós estendemos a corda que chegou o helicóptero da Força Aérea Brasileira, porque estava em Santos. Esse helicóptero chegou, tinha autonomia, porque o ar rarefeito, os helicópteros pequenos, se voassem em cima, cairiam. Não tinha sustentabilidade. Não tinha. É assim que fala, né, comandante? É. Então, esse helicóptero trouxe, além dos dois, o piloto, que um dos pilotos era o comandante Taquetani e o outro era o Bradaski. Major Bradaski. Me parece que ele era um aluno na época. E desceu desse helicóptero o então tenente na carrarada, o cabo Juvenal, o cabo Cid e um médico. Eu nunca mais vi esse médico, só sei que o nome dele é Dr. Vanderlei. Não sei como que ele embarcou junto, né? E passava, e nesse momento começou a atravessar no comando Krau. Temos a imagem aí que eu acho que é o Lísias, Coronel Lísias. No comando Krau, exatamente, é o Lísias Campos Vieira. Veio o capitão Caldas, o Lísias Campos Vieira, o cabo Santos e o soldado Iaqueli. Aí formou uma turma, uma equipe no topo do Joelma e começamos a pegar as vítimas e carregar no helicóptero. Esse helicóptero do comandante Taquetani, ele pegava as vítimas do Joelma e levava da Câmara Municipal. Que é logo atrás. É logo atrás. E os helicópteros menores, ambulâncias, levavam para os hospitais. Para os hospitais. Então foi um lance rápido. Então o que eu pude observar lá de cima, num momento, então acho que tenente, o capitão Idalécio, foi pendurado debaixo do helicóptero. Maquiguari, né? O Maquiguari é a pessoa pendurada embaixo, ele fez um reconhecimento para ver se dava para pegar alguém no meio do prédio. Depois o helicóptero não deu. Que havia várias pessoas que estavam nas janelas, nos patamares, né? Mas eu acredito que era difícil, o comandante pode depois dizer, porque a hélice não podia aproximar. Aqui tem uma imagem, né? Essa é a sua aeronave, né, comandante? É a sua? É, né? É o UHU. O H1D. O H1D. O H1D. São helicópteros que combateram na Guerra do Vietnã. Eu vou passar um pouquinho a palavra para o comandante Taquetani para ele falar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho aí, comandante. Como é que chegou essa história de o senhor participar do incêndio que estava acontecendo? Olha, como é que chegou? Como já falei, morava em Santos, era instrutor, estava em casa, por volta de umas 8 horas da manhã, mais ou menos. Mas a gente sempre tinha um helicóptero pronto para salvamento. Mas nunca pensamos salvamento fogo, e sim salvamento mar, porque existia muito afogamento, e existe até hoje, claro, né? Claro. Nas praias. E nós recebemos uma ligação do comandante do regional da FARB aqui, o 4º Comando Aéreo Regional. 4º Comando. Que era para decolar um helicóptero, porque estava tendo um incêndio de grandes proporções aqui em São Paulo. Aí me chamaram em casa, eu fui para o helicóptero,
e junto comigo foi o Major Pradatsky e um sargento. Esse helicóptero normalmente ficava abastecido, normalmente meio tanque, e nós acabamos de encher o tanque porque a gente não tinha ideia do que ia encontrar, né? Visto isso, olhamos para a serra estava totalmente fechada. Eu ia perguntar isso, porque eu sei que não é um voo que Até faz a qualquer momento, né? a serra estava totalmente fechada. Mas mesmo assim, como nós que dávamos instrução de helicóptero ali na Baixada, a gente tinha um conhecimento bom da serra. Então eu falei, eu vou dar uma olhada para ver se tem alguma passagem. E encontramos um buraquinho. Uma abertura. E lá passamos. Aí chegamos em São Paulo, fomos orientados onde era o incêndio pela torre do aeroporto de Congonhas. Na mesma hora, nós pedimos para ver se deslocava para lá um caminhão-tanque. Não sabíamos de onde, mas que alguém tomasse providência, porque eu não ia eu não ia ter condição de fazer mais nada. Aí sobrevoamos, demos 2, 3 sobrevoadas no edifício para ver o que nós íamos fazer, o que nós poderíamos fazer. Aí chegamos à conclusão que, olhando do lado, tinha o edifício da Câmara Municipal. Posei em cima desse edifício. Ele não tinha heliponto, ele tinha uma laje grande que permitia o pouso. E notei que tinham 4 antenas, uma em cada quina do quadrado lá em cima. Aí, continuo, conversamos lá com quem estava, tinha não me lembro quem, do Corpo de Bombeiro, disse, olha, a melhor coisa é o seguinte, destrói corta as antenas. Essas antenas para dar espaço para os helicópteros menores pousarem aqui e eu vou ver o que eu consigo tirar de lá e a gente traz aqui. E nisso apareceu uns 3 elementos da Polícia Militar. Um deles me tornei muito amigo, infelizmente já não está entre nós, que era o Nakahara, e conversando comigo falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, ô tenente, a gente precisa jogar alguém lá, porque até então a gente não sabia que já tinha. O caça-níquel já tinha sido levado pelo helicóptero já tinha lá. E o que eu falei com ele foi o seguinte, olha, eu tenho certeza que eu coloco você lá. Não te dou certeza que você sai. Porque a gente não tinha nem ideia do que íamos encontrar pela frente. Nisso ele veio esse médico, que eu não sei, eu achei que fosse da Polícia Militar, não era não. A informação que a gente tem nos registros é que ele era civil, ele não era militar. Então a mesma coisa eu falei para os 4. Ó, e a gente chega. Ou pendurado no helicóptero, a gente vai largar. Agora, buscar não sei. E eles toparam e levamos já com as instruções de que iam trazer até o esqui do helicóptero. Não era para deixar ninguém se pendurar no esqui para não desbalancear, mas sim com parcimônia indo um por um, colocando lá em cima. E nós iríamos dizendo quantos poderiam subir em cada viagem, em virtude de nós termos combustível, o nosso peso e combustível, e nós não podíamos sair com lotação completa. E assim foi feito. O pessoal que já estava lá ajudou o Nakahara ajudou, então foi
eles foram colocando e até onde... Já no primeiro voo já foi possível retirar pessoas? Não, o primeiro voo eu larguei os 4. Largou os 4, mas não subiu ninguém. Não, porque eu tinha dado instruções para que eles colocassem de acordo com o que o sargento da FAB dissesse. Põe 4, põe 5, põe 8, põe, enfim. E, de preferência, tirar primeiro os mais feridos, os que eles achassem que eram os mais graves. E assim foi feito. Assim foi feito e foi assim até o final, que nós tiramos o que tinha de pessoas sobrevivente que estavam lá em ali cima, no topo do nós prédio. tiramos todos. Você lembra o número de pessoas que era, o Caçaniga? Eu tenho. Quantos foram, comandante? 242. 242 pessoas foram retiradas. Quantas aproximações foram Nós feitas? tínhamos isso escrito, mas a gente usava uma planilha presa na perna, e que a gente ia anotando a cada... Eu ia fazendo aqueles risquinhos que a gente faz né? Quando vai tomar cerveja no bar, faz 1, 2, 3, 4, 5. Ali era uma vida salva. Ali era... mas o número de passada a gente não mas tinha impressionante, mais. 242 pessoas. 242 pessoas nós tiramos de lá com vida ou sobrevida. Não sei se dali sobreviveram alguns. A grande maioria. A grande maioria, com certeza. Puxa vida. I want to hear a little from Captain Sullivan, which was in the scenario by case, as I know. And I would like to explain to us, why were you on the scenario during this terrible moment of our history? Well, first of all, I watched what they're talking about. But 14 months earlier, they had the world's first towering inferno, the Andros fire. Andros. So as a fireman, I was watching on TV. And I thought, I got to check this shit out. This is impossible. So I came down to check out the Diffusor Andros fire. And I phoned the embassy for a translator to go to the fire hall. They said, we do not supply translators, Mr. Sullivan. And I said, I'm going to make an appointment with you. How about 9 o'clock Friday morning? So I walked upon second one. But I'm thinking of those two guys I watched. It's, you can imagine the first year, I was a volunteer for 3 years, became on the paid staff. So my first year of holidays, I go for free. So I hitchhiked down here and watched those two. It was not a pretty thing for me to see. It's maybe a terrible coincidence. You came here to study about Andros, and on the very day that you decide to go to the embassy, you are in the scenario of the Joelmos fire. Well, in its day, it went viral because I threw all my clothes in the dumpster, brought all the newspapers, Veja, Manchetti, Fatos and Photos, newspapers, Volta Sao Paulo, Estado Sao Paulo. It's filled up my backpack with all the newspapers in Portuguese. It took me 15 years to translate them. 15. Yeah. And then the dictatorship ended. And so my Brazilian translators in Vancouver said, you got to go. The files are open. I said, holy shit, I just bought a house. I have no money. So I went the next year. And I just feel like a king ever since. They saluted me. They chased people that I wanted to contact. They gave them a list of 100 names. They found every one of them. So in the period between the fire in 97-4 to the beginning of the 80s, about 1987, you were translating all the material that you got here. Every piece of paper. Newspapers, magazines, and then you come here to research deeply, and now you have the files open. That's how I knew his name, newspapers. I'm still trying to find some people. I would dearly like to find the person on the 12th floor where the fire broke out. That's the start of the story. Where did the fire break out? 12th floor. And there's a guy, he may be dead, Adolfo, I forget the girl's name. He's mentioned in Edna's book. She wrote a book. He's the only person I know that survived the 12th floor where the fire started. I would like to catch him. The story starts there. But it was fantastic to watch it. I mean, I watched his helicopter crash. I missed him jumping out of the I saw Nakarada jump on the roof. I saw Caldas fall on the rope. It's a funny story, but Caldas' rope collapsed on him. And I thought, holy shit, he's falling. Well,
Kasnick was so busy with panic, the rope wasn't anchored, and Caldas gave it a pull test, and he thought it was anchored. And all his men are scaling the wall with scaling ladders beyond the roof, beyond the reach of the air ladder. So Caldas sent all his men on scaling ladders, so he's the only guy left. So he decides to cross the rope himself. Normally the captain doesn't do the dirty work. Yeah. So he goes across the rope and he falls. And I go, holy shit. What happened was the tug test wasn't knotted yet. Not yet. And Casaniga saw it unraveling. He jumped on the rope. And so Caldas had to climb uphill because it sagged so much. And he said when Caldas arrived, he was pouring with sweat. Yeah. Because he had to do an overhand pull. The only word that comes to my mind is heroism. Of all of them. All of them. Yeah, and imagine me watching that in the street. And then I find out, of course, I had no fire alarm, had no fire escape. Hello? Like, this is insane to me in North America. Yeah, I can't imagine. So as you can imagine, I'm reading the Titanic. It's Yeah. like the Titanic ship was new. The drama building is new. I'm reading this like this is the Titanic, Yeah, because at that time, the building was like 1 year. more I or mean, less. More or less, right? Yeah, the survivors say it was still smelled fresh. Yeah. So it's, you can imagine every sentence I read, every paragraph I read, Mhm. it was like I was reading a Titanic survival story. It was just like it gets right into your blood. I am pretty convinced that you are the person who has the more information about the episode. I mean, because of your research, because the people that you interviewed, and you are still doing this till now. Well, the publisher says I'm an authority. Uh-huh. He says I go, well, of course I said. No one else seems to follow it up. But I mean, you're an eyewitness. Mhm. And I'm a bombero, so they accepted me. And the survivors did not want to talk to me Don't want to talk to you. emotionally. But they got a phone call from your buddies, your companeros would phone them, and they say, oh, bomberos. So that helped me. Yeah. So they opened up to me. Kasnick was probably the most heart. He spoke from his heart. Uh-huh. Let's talk about the book that you're writing till now. I mean, you now entered in a new approach because as we talked prior, we are helping you to get the files from the justice system. So why do you need this? I mean, the information that you're gonna get there is to finish your book and have the complete story on your mind and in your book, right? Well, the final period is the guys that got sent to prison for the negligence. 5 guys got sent to jail 3 years and 2 years for negligence causing the death of 189 people. Mhm. That's the final period. All I have is 2 sentences. Well, if this was a murder story, and it is a murder story, the court would cover half the book. And I've got 2 sentences. So it drove me crazy thinking, I need more. I got to get the transcripts, the documents from the court. And this is Brazil. This is Brazil. Oh, it's flooded. It's can't find, this nonsense. So I finally, when I made a trip to the Antarctica, I thought I'm going to parachute down into Sao Paulo City, see my friends, and I'm going to ask, put my boots in the ground and say, where are those bleep, bleep, bleep court transcripts? Mhm. Because to me, that's the final period. And I may never get them. Now they're saying I have to redo the paperwork because it's a research. Mhm. So we may never get them. George is my buddy. He's going to keep an eye on it for me. But that to me is the final period, right? It's the ultimate epilogue, really. This is an epilogue for me in the book. But I've written 280 pages. The publisher wants it. And I said, I haven't finished it. Yeah. So that's where I'm Gotcha. at. They were quite excited about the story. Mhm. And I think that during all the period that you were working as firefighter in Surrey Mhm. department, that's something that was constantly in your mind. But I think that during your career, you have seen many difficult situations and rescues and fires. Can you tell us one case that you attended during your period in the fire service that marked you as a firefighter? Well, you think of the corpses you find, cigarettes. All your fires are caused by electrical. All our fires are caused by cigarettes. Your electrical is a disaster here. But in North America, electrical is coded so strict. So all our fires are by cigarettes. Mhm. And British Columbia is a timber province. All our houses are made of wood. Mhm. So we lead the world in residential house fires, British Columbia. In the east, it's all rock and Mhm. brick. And in the west, with all the lumber, we're wood. So we get people burning in houses from cigarettes. And specifically, I just remember one
person that came in at 3 a.m, drunk. The taxi said he dropped him off at 2 a.m. Cigarette, fell asleep on the sofa, smoldered for 4 or 5 hours, finally ignited with the oxygen. We get a call. It smothered out. There wasn't a fire. It was smothered out. The windows didn't pop, didn't get oxygen. The fire went out. We go in the room, and this guy was like a barbecued, you put a lamb on a spit to barbecue you can almost do an anatomy study on his muscles in his veins. And it was just like barbecue. And I probably the one I remember the most. He was like, you could take a picture of it, put it in an anatomy class. But he was drunk, and fortunately he died of smoke before he got burned. And I know that all this kind of buildings and houses in Canada, you have the smoke detector. It's like mandatory, right? Well, we're like New York City. Like in New York The City. famous Shirt Tail Factory fire changed all the code in North America. And here we are, I'm like, how many years later? And 50 years later, they still don't have fire alarms in this building. Yeah. Like it's beyond my imagination. Yeah, the legacy of this episode, and Draws and this and others you got from nowadays is the completely change of our structure and mainly the legislation about fire prevention. So basically at that time, we have nothing. Yeah. And now I can tell you, if you're not in the state of the art, you are more close to this, very more close to this than in that period. So that's a good consequence. I mean, we never had something like this after the creation of the legislation and all the techniques that we developed after this episode. Eu dizia a ele, Caçanig, comandante, que esse episódio foi muito marcante e foi a partir dele que nós construímos a nossa legislação de prevenção e combate a incêndio. Então a gente vivia nessa época os primórdios, né? Era muito incipiente a questão da preocupação com medidas de proteção contra incêndio, né? E hoje, felizmente, a gente tem um código, um decreto e instruções técnicas que tornaram as edificações muito mais seguras, né? E motivo pelo qual nós nunca mais tivemos incêndios dessa natureza. Mas, infelizmente, foi à custa da vida de 187 pessoas, né, que faleceram no episódio. Eu queria ver um pouco mais de você, Caçaniga. Você começou a contar a história do seu salto, que você fraturou, quer dizer, você disse que não sentiu o pé, mas na verdade aconteceu uma coisa um pouco mais grave com você com esse salto aí. Enquanto você vai começar a contar essa história, eu vou pedir para servir o nosso cafezinho. E aí você vai contando para nós aí especificamente do que aconteceu com você no momento do salto. Então estamos recebendo aqui o nosso cafezinho, o cafezinho do Bomba Café, o café dos heróis. A gente tem um café aqui na Fundação, no São D'Artero, na rua Anita Garibaldi, número 25. É um lugar muito legal, a gente tem ali peças históricas, imagens que remetem à história do Corpo de Bombeiros. E venham conhecer o nosso Bomba Café, tomar um cafezinho com a gente, conhecer a nossa fundação. A gente está oferecendo aos nossos convidados aqui o chocolate também do Bomba Café, para o Caçaniga, para o Capitão Sullivan. E o nosso Isso é uma mordomia, hein? Como é que é? É uma mordomia. É mordomia. É bom a gente ter um patrocinador por causa disso, né? Mas, Caçaniga, eu pedi para você falar aí um pouquinho sobre esse momento aí que você salta do helicóptero da DERS, que eu não sabia, agora eu sei, né? O que aconteceu com você? Eu saltei de mais ou menos 3 metros de altura, com aquele impacto em cima do telhado. Eu acho que eu esqueci o ferimento. Apertei meu coturno, fiquei ali orientando aquelas vítimas. E quando nós montamos aquela corda do Comando CRAU, e com a chegada do helicóptero da Força Aérea Brasileira, começamos a carregar as vítimas. Foi muito difícil. As primeiras turmas, elas queriam até segurar no esqui. Queriam sair de qualquer jeito. Queriam ficar pendurado no esqui, a gente tinha que puxar. O que aconteceu depois? Tiramos todos os que estavam vivos. Eu me lembro que quando começamos a tirar os mortos, eu me senti mal. Eu comecei a ver estrelinhas, comecei a ficar tonto, né, zonzo. Até eu falei com o tenente na carrada, falei, não estou me sentindo bem, não estou me sentindo bem. Aí não vi mais nada. O helicóptero me levou, não sei para onde, que eu não vi. Depois, quando eu acordei em pânico, no hospital militar. No HPM. No HPM velho, não no novo. Sim. Na rua Jorge Miranda. Na Jorge Miranda. Eu acordei apavorado, chorando.
e o médico ali me dando tapas no rosto. O que aconteceu? Depois de tempos, o médico que me atendeu, ele disse que eu tive parada cardíaca. Aí deu adrenalina, fez todos os procedimentos e eu continuei, não parti. Hoje estou com 82 anos de idade. Você fraturou o tornozelo, né? Na verdade, não foi uma fratura, foi uma forte luxação. Luxação. Foi imobilizado, eu fiquei 40 e tantos dias com o pé imobilizado, gesso. E depois eu fiz um tratamento psicológico. Porque à noite eu acordava esfregando aquele gesso no lençol, chegava até a rasgar o lençol. Porque eu sentia pessoas segurando em mim, segurando na minha perna, quando eu ia tirar pessoas lá debaixo da laje, segurava em mim, e eu tinha que me desfazer daquela pessoa, senão eu não podia trabalhar, arrastar outros para tirar debaixo da laje. Aí fiquei de licença 2 meses, 44 dias imobilizado, depois me deram mais licença. E fiz o tratamento psicológico. O médico me deu uns remédios e eu não tomei um comprimido. Falei, não vou ficar viciado em tarja preta, né? Então era Valium, Trofanil e Gardenal. Não tomei um comprimido. Comecei a praticar o yoga. Concentração, mentalização. Então, pela televisão, tinha o Hatha Yoga. Hatha Yoga, me lembro. Tinha o Hatha Yoga e eu praticava isso daí. E fui melhorando, e terminei meu tempo na Polícia Militar, 30 anos e 8 meses. Mas e hoje estou aqui relatando. Mas só por esse episódio você já fez o trabalho da vida inteira, tenho certeza, Caçaniga. Porque eu fico tentando imaginar, e é difícil para mim imaginar, né? Porque, claro, eu sou de uma outra geração do Corpo de Bombeiros, né? As imagens do João, para mim, comandante, era da minha época de infância, eu tinha 9 anos. Então eu me lembro das imagens da televisão, mas o que mais me marcou na época foi as imagens que eu via nas revistas, capa da Manchete, uma capa. Eu lia a matéria, me lembro disso, né? Tava lá no... Mas eu venho pro bombeiro já na década de 90, que é uma realidade completamente diferente, né? Então por isso que eu digo para você, eu não consigo nem imaginar o que você passou lá, porque eu sei exatamente, ou imagino pelo menos, né? As dificuldades e as limitações, né? De materiais, de técnica que havia na década de 70, quando aconteceu esse episódio. Ah, sim. Hoje eu vejo, meu filho é bombeiro. Seu filho é bombeiro. Cabo do Corpo de Bombeiros. Então eu vejo a tecnologia, às vezes vou no quartel, e muitos materiais que tem hoje não tinha na época, eu nem conheço. Acho que todos. Ver a comunicação, não tinha. Eu saltei lá sem rádio, sem nada, não tinha. Nós também não tínhamos helicóptero na época. Sim. O agrupamento aéreo nosso foi criado na década de 80 já, né? Então eu me sinto, hoje, realizado por ter feito alguma coisa em prol da sociedade. Não fiz muito, porque eu não fiz sozinho. Nós somos uma engrenagem que funciona com todos os seus dentes. Então, muitas vezes pensa, o Caçaniga foi lá, assaltou. Não fui sozinho. Eu tive a ajuda de outras pessoas, como os pilotos de helicóptero. Comandante, foram os heróis. Os heróis todos. E como é que foi trabalhar? Porque a gente estava conversando aqui, o senhor até falou alguma coisa, né? Foi um time que nunca tinha sequer treinado junto, né? Exato. E que deu certo. Deu né? certo. Como é que foi, do seu ponto de vista de piloto, como é que isso aí deu certo? Como é que isso funcionou? Olha, eu acho difícil explicar como é que funcionou. E fácil de outra maneira. Por quê? A formação que nós, na Força Aérea, sempre tivemos, que é uma formação rígida, uma formação de trabalho em equipe, de estudo, enfim, de verificar tudo à sua volta e fazer tudo para que o que está à sua volta funcione. É o mesmo que a Polícia Militar fazia na época e hoje faz até melhor. Por que faz melhor? Porque hoje, como você falou, hoje existem materiais e
a experiência com os acontecimentos levam no caso, a Polícia Militar, ou a Força Aérea, ou a Marinha, enfim, a fazer cada dia melhor a coisa, né? E no caso da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro, ele nunca ele é sozinho. Você nunca vê uma pessoa do Corpo de Bombeiro fazer alguma coisa sozinho. Trabalha de equipe por o máximo que você vê ele sozinho é porque aconteceu um acidente ali, ele estava passando, ele vai lá sozinho, mas daqui a pouco já chega alguém. Chega uma equipe. Então, essa união fez com que a coisa desse certo. Eu acho que a formação militar também, né, comandante? Assim. Comum, né? A Força Aérea, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, Exército, enfim. A formação militar, ela dá, assim, um senso um pouco mais de objetividade, organização, trabalho em equipe. E todos nós que tivemos formação militar sabemos que, nessa hora, ninguém é mais que ninguém. Exatamente. O major não é mais que o capitão não é mais que o cabo, todo mundo está no mesmo barco. Na mesma equipe, correndo o mesmo risco. Ou a gente rema para frente, ou nós não vamos sair do lugar. Ou o barco afunda. Então, existe essa união que deu certo. Que funcionou. A gente nunca tinha se visto, nunca tinha se falado e, de repente, a palavra era uma só. Um trabalho coordenado, efetivo, que salvou 242. O que tem lá nos alfarrábios é 242. Mas aí você vê que a união realmente faz a força. É o segredo. E a gente não pode esquecer da pessoa lá em cima. Não, sem ele... Sem ele, realmente, a gente não ia para canto nenhum. Nem chegava lá, né, comandante? Exatamente. Mas a gente, primeiro eu vejo que chamam a gente, né, de herói. Ninguém, na realidade, é herói. A gente estava na hora certa, no lugar certo. Fazendo o que sabia fazer. Fazendo o que sabia fazer. Conclusão, deu certo. Deu certo. Né? Verdade. Se podia ser eu, podia ser outro companheiro meu que estivesse ali a bordo, ele ia fazer exatamente o que estava preparado para fazer. O que estava preparado para fazer. Então, não vejo outra saída a não ser a união. Sem dúvida. Você diz alguma coisa? Complementando a união que nós tivemos, as amizades que nós pegamos, por muitos e muitos anos, nós, a tropa do Quai, operava junto com o 4º ERRA, o 4º Esquadrão Misto de Reconhecimento e Ataque, através do Taquetane. Lá em Santos. Não, aí era já aqui em Cumbico. Aqui em Cumbico. Aonde é o aeroporto de Guarulhos hoje. Sim. A base. E ali a gente fazia as instruções periodicamente. Mas isso antes do... Não, depois. Após. A gente virou uma rotina. Não isso se aí. Conhecia, né? Pô, você vê. Então virou uma rotina porque era uma escola. E treinava os alunos e nós éramos os cobaias. Para fazer embarque, desembarque, Maguari, escada de corda. A gente vinha... praticamente 1 a 2 vezes por mês vinha fazer o treinamento. Ia de manhã, já ficava na base aérea. É uma consequência positiva, assim podemos dizer, né, do episódio, né, do treinamento conjunto. Mais uma consequência porque positiva. Quando a Polícia Militar adquiriu helicópteros, o pessoal estava treinado já no 4º ERRA. É verdade. Não piloto. Sim, a tripulação, né? Tripulação. Durante muitos anos eu me lembro, né? Até do meu período já, eu entrei na Polícia Militar em 88. O treinamento dos pilotos e tripulação era feito em Santos. Era feito em Santos. Então, tinha um pessoal que fazia na Marinha, né? Mas principalmente em Santos, na São Força Pedro Aérea. de Aldeia, os primeiros pilotos São Pedro nossos. de Aldeia. É isso mesmo. Hoje o nosso comando de aviação tem a escola própria, mas tem um longo caminho até chegar nesse momento que nós estamos hoje aí. E eu vou fazer uma observação aqui. Está acompanhando aqui o nosso pessoal, está aqui nos bastidores, o Coronel Jorge Marino, que eu agradeço, viu, comandante, por ter propiciado esse encontro aqui hoje.
E o Coronel Jorge Marinho tem uma participação ativa aí na história do Corpo de Bombeiros, trabalhando no gabinete. Ele nos presenteou com esse livro aqui, que é o Report from Ground Zero. Então é uma obra onde nós temos aqui a história, né, do World Trade Center sendo contada por um bombeiro, né? Que eu faço aqui o link, né, a história que um bombeiro canadense está contando sobre esse episódio todo. E eu acho que, como o próprio disse o Coronel Marino, né, é um estímulo, né, para que nós, bombeiros, né, que vivenciamos tantas experiências marcantes e ocorrências importantes, que deixem um relato disso, né, como está fazendo o Capitão Sullivan. I was talking to Sullivan about this book. It's the report made by a firefighter Yes. that was working in the Ground Zero in 9/11. So it's his view from inside the case, the scenario, as we're doing as eyewitness of this episode. And I'm saying to the people, we have to write down about this and make reports and perpetuate this to the history, that the work you are doing, right? So tell us a little about your work as writer from this book. Well, I used that book as a template for my book. Okay. He just died last year. Oh, really? I want him to autograph my book. But I made 5 trips to Ground Zero because of this fire. And they treated me just as well as you did. But I used that book as a template. You know, I had the title, the name, and he was retired. He was the president of the whole New York Fire Service. And he wrote a bestseller way back when I was first hired. He called Engine Company 82. It was the first true fire book. It went nuts. New York bestseller. So he had privileged status. So when the 9/11 happened, he went down, put on his old helmet, put on his old jacket, and they just said, "Hi, Dennis. Hi, Dennis. Hi, Dennis." So he had privilege. And so he interviewed all those people who responded. So the first half of the book is fantastic. Yeah. The second half is terrible because he name drops on his buddies. And from my point of view, he should have just kept the whole book about you, and all of the others. But he started doing name dropping on his buddies and the Chicago Blaze, you know, the Bronze Fire. So the first half is the best book I know on Ground Zero. But he just passed away last year, and I was going to ask him about his publisher, etc. He passed away in consequence of something of the 9/11? Old age. Old age, okay. Yeah, he would have been 86 perhaps. 86, yeah. But he was very, very famous because he was, you know, in New York. You got no time in New York City. So when I went to Ground Zero, I wanted to give, I would look on the computer and you had to guess when are the funerals. You had to guess. And you'd see on my teletype that they discovered command center. Well, the building fell and buried 30 people in the command center. There's got to be a funeral in a week or two. So I'd go down. Shit, there's no funerals. So I would go to the fire halls and get your badge number 58, your badge number 29, your badge number 39. So I went to the fire halls and got their FDNY, engine 27, ladder 20, as a souvenir to give back to the people. And every time I went to the fire hall, they'd say, "Oh, Jimmy's not here today. He controls the locker." Oh, so I learned to phone 1 o'clock. So every time I went, the first thing it says, "What size are your boots?" And the call would come in, and I would jump in the truck like a race car, running 2 seats, and I'm sitting there. So I was running with them. I wouldn't go near. I want to be a bird dog. And every corner of the earth, you'd see fire trucks. It was an eye opener for me. Like they'd have 8 trucks, like staging. You know, we'd have 3 in my city. It was really, but it was best just to back up, like a battalion chief and watch it. They treated me, and the first thing they'd say is, "Have you had something to eat?" So I learned not to eat before I went because they had 18 guys, 20 guys in the fire hall. They had leftovers, and they would sit me. I said, "Oh, listen, all I need is a baked potato," and they'd give me I had a lot of fun, and I don't chase fire halls. I'm not a person that drops in fire halls, but I really, really like New York. It's a great department. They have very well prepared firefighters, and they have a large experience not on 9/11, but all the kind of incidents that happen every day in New York City. I mean, it's like compared to São Paulo City. Yes. Well, it's a huge city, over than
15 million people live there. Now we are 13 something. But the brotherhood is the same. Yeah. The brotherhood is the same. The family. Not only exactly, we are like a family. Not in the U.S., Canada, Asia, whatever you go. Yeah. I was somewhat lucky with my British uniform because Canadians are British subjects. Yeah. So I stood out like a guest, like here. So I had my captain's stripe, so I'd be on the front of the line, and I'd say, "I've never taken a picture of Stars and Stripes." So they'd all be saluting, and I'd be taking the picture. So because my British uniform, you take it as it goes. Yeah. How long did you work at the fire department? 35 years. 35 years. 31 as a pro. And how long are you retired? 2003. 2003. 20 magical years. I can't imagine. I'm still alive. These two are alive. I'm still alive. You're all survivors. I'm so happy they got together. Yeah, I can imagine. It's a very important moment. I can feel the energy here, and it's pretty awesome. Caçaniga, eu falava para ele, falava um pouquinho, né, sobre a vida dele como bombeiro, falamos sobre o livro, né? E ele disse uma coisa, comandante, que eu acho que vale para todos aqui, né? Ele falou que somos bombeiros de diversas partes, mas somos todos com uma irmandade, temos o mesmo sentimento. E o senhor que trabalhou na área de resgate da Força Aérea, eu acredito que isso vale certamente também, né? Pessoas que resgatam pessoas que salvam pessoas, elas tendem a ter uma personalidade muito, muito próxima, né? E realmente formar como uma irmandade, não é, comandante? Forma porque a gente começa a ser diferente, né? Porque vê a vida de uma forma diferente, né? E você vê que você tem capacidade, com um gesto pequeno, salvar uma vida. Não precisa ser nada grandioso. Um gesto pequeno, você consegue salvar uma vida. Então, aí se forma uma irmandade. Uma irmandade para o bem. Para o bem, é verdade. É o que você pensa também, Caçaniga? Eu penso bastante coisa, né? Mas a irmandade, a amizade, são coisas que eternas. Como nós com o Quarto Enra, o Quarto Enra ajudou muito a gente. E nós também ajudamos. O comandante Taquitani vai lembrar daquele helicóptero no Vale do Ribeira que nós resgatamos. Podia contar? Sim. Um helicóptero nosso, você diz aquele que foi pegar o balão, né? Eu não sei se foi pegar o balão, caiu no meio daquelas pedras. Ele foi acionado um helicóptero da Força Aérea para um helicóptero igual esse usado no incêndio e no Vietnã, para resgatar um balão que foi solto na área de São José dos Campos, que fazia a análise meteorológica. E o helicóptero saiu para ir resgatar. E ele teve um problema mecânico e acabou caindo. Infelizmente caiu em cima do balão. Em cima do balão meteorológico? No Vale do Ribeira e... Na região de Jacupiranga. Jacupiranga. Ali, inclusive, tem uma pista de pouso pequenininha. Era de uma fábrica, eu não me lembro se era de cimento, alguma coisa assim. E ele saiu, o helicóptero saiu, teve um acidente e nós ficamos esperando o helicóptero ir volta. E ele não volta. E o helicóptero não volta. E ficamos esperando o helicóptero não volta. Aí isso escureceu. Bom, agora aconteceu alguma coisa, né? E nós não tínhamos notícia nenhuma. E, de repente, a gente recebe um telefonema dessa fábrica que tinha uma pista pequena, ali em Jacupiranga, que era um piloto. O nosso piloto da FAB, falando o que tinha acontecido, mas que não aconteceu nada com ninguém, mas que ele estava lá.
e os outros, ele saiu contornando o morro para chegar em algum lugar, de repente chegou nesse campo de pouso e ele informou o que tinha acontecido. E nós fomos, já era escuro, então preparamos tudo. No dia seguinte, cedo, saímos para ver o que aconteceu e ver resgatar o resto da tripulação que ficou lá. O helicóptero estava em cima de uma pedra. Estava inteiro, ele não, ele tinha sofrido danos. Aí estava em cima de uma pedra, aí ultrapassando este morro, lá em Jacupiranga, tem hoje é BR-101, né? Antigamente era BR-2. Que é a litorânea. Não, mas aqui fica 116, São Paulo, então. Curitiba, 116. 116. Isso. Aí posamos num posto de gasolina para ver o que nós íamos fazer. Aí faz todo um planejamento, vamos tirar o helicóptero de lá, né? Não vamos largar o helicóptero lá. E aí foi que o pessoal do COI também foi ajudar. O que nós fizemos? Nós fizemos, embaixo do helicóptero tem um gancho, né? Porque o que vai fora é guincho e tem o gancho. Uhum. No gancho, arrumamos lá cabo de aço, quer dizer, uma série de coisas, e, de novo, colocamos os nossos amigos lá no buraco. Que foi um pouso restrito, né? Aí eles amarraram no topo onde é a fixação da pá, amarraram e lá. A ideia era içar o helicóptero. E eu vim com o helicóptero, eles engaixaram no gancho do helicóptero bom, e aí nós fomos puxando devagarinho, até ele se saltar que sempre fica, né, preso um pouquinho, fica agarrado no outro, e levamos para a BR-116. Lá já tinha um caminhão, fizemos o pouso em cima do caminhão, desamarramos o que tinha que desamarrar e voltamos lá para pegar os nossos amigos. Foram 3 dias de... 3 dias de briga ali. Caramba, a consequência do Joelma foi uma parceria aí em outros resgates, outras situações. Uma simbiose. Fantástico. A gente tem aqui um tempo de duração do nosso podcast. Eu acho que a gente poderia ter aqui tempo para conversar e contar uma história muito rica. Caberia muito mais horas aqui. Mas a gente está fazendo um relato, né, um registro, em virtude aí dos 50 anos do episódio. Esse é mais um registro que eu acho que fica para a eternidade, né? Porque agora está tudo na nuvem. Então, se alguém quiser pesquisar daqui a 100 anos alguma coisa, esse relato aqui eu tenho certeza que ele vai estar registrado para que as pessoas possam conhecer do episódio, a importância que isso foi para todos e para as organizações de uma maneira geral. Mas eu já caminhando assim ao nosso final, eu vou começar novamente pelo comandante, já agradecendo o senhor fazer as suas palavras finais, mas eu gostaria que o senhor respondesse para nós qual foi a importância desse episódio do Joelma na sua vida, profissional e pessoal. Olha, primeiro agradecer a lembrança que a gente está já em casa aposentado, a lembrança desse episódio, apesar de ser triste, mas teve um final feliz para muita gente. E o que ele serviu para mim foi a coroação daquilo que eu aprendi no tempo de Força Aérea.
eu saí da Força Aérea no posto de capitão. Mas nesse tempo, um tempo rico em que eu aprendi muito com os companheiros que eu conheci na Polícia Militar de São Paulo, que não foram poucos. E isso traz para a gente um engrandecimento muito positivo da gente conhecer pessoas, fazer uso dessa amizade, uso no bom termo, e o agradecimento que eu tenho que fazer, que eu faço. Felizmente eu não tive o problema que o Casanica teve, de problema psicológico, nem o problema... Mas ele sabe como é que está o coração dele, eu não sei como é que está o meu. Porque ele sofreu já o problema e corrigiu. O meu não sofri nada até agora, não sei como é que ele está. Mas de saber que isso tudo não foi em vão e que vocês aqui do Corpo de Bombeiro têm sempre essa grandiosidade no serviço à população de São Paulo. E eu agradeço a quem está lá em cima, que está sempre com a mãozinha em cima da gente. Isso aí. Muito obrigado, comandante. Obrigado a vocês. Uma alegria imensa tê-lo aqui. Meu herói, Capitão Caçaniga. Conta para nós, o que significou esse episódio na sua vida profissional e pessoal? Para mim, eu aprendi a dar mais valor à vida. Não só por mim, mas pelas vítimas. Eu fico triste por não poder ter salvado mais pessoas. Mas agradeço ao nosso Criador por ter feito luvas em suas mãos. Hoje eu agradeço as corporações por onde eu passei, Corpo de Bombeiros, passei pelo Exército também como o senhor. O senhor foi militar também do Exército. Fomos. Passei pelo SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, do Exército Brasileiro, lá em Manaus. Quarto ENRA, que nós ficamos anos e anos colaborando. Marinha, onde nós fizemos o curso de prevenção e combate a incêndio em navios. Todos os cursos que nós fizemos nos deu ênfase para proporcionar conhecimentos, adquirir bastante sabedoria para lidar com a nossa sociedade. Hoje estou feliz e agradeço o convite para participar desse evento. Estaremos sempre à disposição enquanto tivermos vida. E que Deus abençoe, que seja por muitos e muitos tempos. Queremos ouvir mais histórias suas, viu, Caçaniga? Muito obrigado. Aprendi mais algumas coisas que eu não sabia e a vida é um eterno aprendizado. Obrigado por compartilhar essa sua experiência. Captain Sullivan, we are coming to the end of our interview, of this chat. And as I was telling them, I'm pretty sure that we have here issues to discuss for hours and hours, maybe days. But you have to go to the end. So I would like to thank you for being here with us, all the appointments, all the histories that you told us. It was very important. And certainly it became me richer in experience, hearing from you all of that you see, all that you saw at that time. And I would like to ask you, thanking you again, what's the impact in your life, professional and personal life, the episode of the Joy-Amos fire? Well, that would never happen in America. So I took the koi and the bomberos and sewed it inside my jacket. But as times tick by, I remember more the heroes than the victims, because they're still alive and they're looking back. You know, the victims some of them are still carrying on with their normal lives. Some have passed away, but 49 years later, I'm thinking more now, leaning more on these two. Like, their story should be Takatani. I'm so glad you recorded your story. It's like historical, it's archival. So I think more
the heroism and the tragedy. So it's really fantastic that you got together. For us as well, be sure. Thank you very much, Captain Sullivan. Obrigado mais uma vez, Caçaniga, por estar aqui com a gente, comandante Takitani. Obrigado. Esse foi mais um emocionante episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado. Acompanhe a nossa programação, dê o like e, mais importante de tudo, inscreva-se no nosso canal e acompanhe a nossa programação, nosso conteúdo, todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado, até a próxima.